Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues aqui com mais um vlog do poeta. Vou gravar assim mesmo porque vai ser mais rápido, mas eu preciso gravar esse vídeo. Eu não sei se hoje vocês viram, né, uma notícia que saiu no Globoesporte.com, onde diz o seguinte, que relatório de comissão da Alerj recomendará que concessão do Maracanã a Flamengo e Fluminense não seja renovada. E essa é uma comissão especial de esportes olímpicos e de alto rendimento da Assembleia Legislativa no Rio, que é presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, candidato a prefeito do Rio, né, pelo PSL, e Alexandre Knoploch, que também é candidato na mesma chapa, né, a vice-prefeito do Rio. Bom, o Alexandre ele é o relator dessa comissão, e aí ainda não foi disponibilizado aí esse relatório, então a gente não sabe com que argumentos ele chega a esse veredito de não pedir aprovação. Esse relatório ainda vai ser votado lá pelos membros dessa comissão. O que ele fala na matéria aqui não me convenceu. Ele fala o seguinte: a recomendação é de não renovar, já que são evidentes os indícios de transgressão e sonegação fiscal e ainda falta de investimentos na infraestrutura. E aí aqui nessa segunda parte, vale lembrar que tanto Flamengo como Fluminense tem um contrato provisório, né? Ele foi primeiro feito um primeiro contrato, depois renovado, e agora sim que seria feito um edital, vamos dizer assim, definitivo por 30, 35 anos. Então não faz sentido nem Flamengo e Fluminense, nem o consórcio que os clubes têm junto, fazer investimentos na infraestrutura com você podendo sair dali a 3 meses ou a 6 meses, tá? Neste dia tão emblemático do aniversário deste símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil, precisamos atuar com muita responsabilidade, né? Aniversário do Maracanã. O Maracanã é nosso patrimônio, diz aqui o Knoploch. Aí ele fala: o consórcio atual teve um papel importante para a reabertura do estádio, mas deixa a desejar e muito em vários aspectos, como as sonegações fiscais, a péssima prestação de serviços, cadeiras quebradas e estruturas, e para finalizar, o preço abusivo dos ingressos, criando uma caixa de pessoas que têm direito a ver os jogos. Nessa questão eu vou entrar nessa parte de sonegação fiscal depois, mas nessa questão das cadeiras quebradas e estruturas, vai lembrar que assim, na maioria dos jogos sempre há um número aí em que até os clubes consideram, né, levar em conta aí de cadeiras quebradas, etc, etc. Isso ocorre agora, ocorria antes com a antiga gestão e ocorria quando o estádio estava sob a coordenação do governo, tá? Isso sempre ocorreu. Sobre preços abusivos, todo mundo sabe, é notório, quem frequenta os jogos do Flamengo, quem frequenta os jogos do Fluminense, de que os ingressos baixaram demais desde que Flamengo e Fluminense passaram a gerir o Maracanã. E olha que todo mundo sabe que eu sou um defensor dos preços mais justos dos ingressos, e também de que tem um projeto de lei que está aí para ser sancionado pelo Witzel, para que se tire, né, as cadeiras atrás dos gols do Maracanã, para que se crie ali, de fato, um setor popular, com ingresso popular, as pessoas em pé, como se fosse uma antiga geral. E aí ele fala que é preciso atuar de forma rápida e assertiva para que o estádio tenha logo uma gestão proativa e transparente. E aí, assim, será que já tem alguma empresa? A outra empresa privada era proativa e transparente? Não era, eu vou mostrar por quê. Principalmente na parte aí em que ele questiona de sonegação fiscal. Tá? Primeiro, deixar bem claro que esses mesmos deputados, eles também participaram daquela comissão lá da CPI do Ninho, e tanto nessa como na outra eu elogio os questionamentos, a atuação deles nessas comissões, e acho pertinente esses questionamentos que eles fazem aqui. Agora, eu não acho que isso seja motivo para pedir para não aprovação da renovação da concessão do Maracanã. Então vamos lá. Em maio do ano passado, eu fiz algumas matérias, porque eu acompanhei algumas dessas reuniões, tá? E aí que uma das matérias que eu fiz no blog Ser Flamengo, os links todos dessas matérias que eu estou citando aqui vão estar na descrição desse vídeo. Fly-Flu firma um contrato com empresa que não emite nota fiscal e que terá sigilo fiscal quebrado pela Alerj. Que empresa é essa? A empresa é a Food Team, tá? Que é uma empresa responsável pela venda de alimentos e bebidas lá no Maracanã. E na época em que isso foi questionado nessa reunião, isso já vinha sendo debatido anteriormente a essa sessão, né, do dia 17 de maio de 2019,
e foram convocados para essa reunião do dia 17 de maio de 2019 e a empresa simplesmente não foi, não mandou representante e cagou para os questionamentos aí da comissão da Alerj. E aí aqui o presidente do Fluminense na época, o Abad, ele falou o seguinte: a partir do momento que Flamengo e Fluminense puderam trabalhar, analisamos os contratos que estavam em vigor e começamos a tratar individualmente cada um deles, fazendo não uma concorrência, mas uma chamada para diversos fornecedores para que apresentassem propostas e foram sendo escolhidos um a um que fossem mais adequados. No caso da alimentação, quem ganhou foi a Fuji Team, com condições completamente diversas que a gente tinha e foi a que ofereceu o melhor valor daqueles que concorreram. A Fuji Team já tinha contrato com a gestão da Odebrecht e o Flamengo e o Fluminense, né, mantiveram a empresa, que para mim era para ter, se ela não tinha como comprovar nota fiscal, não tinha como emitir, era para sair. E aí o CEO do Flamengo, Ronaldo Belotti, deu a seguinte explicação: pela explicação que me foi dada, ou seja, a explicação que foi dada a ele pela empresa, eles entram com determinada quantidade de produtos no Maracanã registrada, não sei exatamente como, saem com outra menor, também não sei com que tipo de registro, e posteriormente eles pagam os impostos sobre aquilo que foi vendido. Segundo eles, se torna impossível exercer as atividades que eles exercem de venda concentrada em pouco tempo, principalmente no intervalo de jogo, que é quando se dá a grande concentração de compras de uma maneira tradicional, emitindo notas. Daí eles têm esse tal regime especial. Perguntei o porquê deles não virem aqui e ficou meio no ar. E dizem que não querem dar publicidade a esse regime especial porque esse é um diferencial que eles têm a seus concorrentes. Isso não convenceu a ninguém, acredito que nem o próprio Flamengo, que já estava errado de fazer o contrato com essa empresa. E na época eu coloquei outras matérias aqui, ó. Comissão da Alerj questiona a empresa alimentícia por ausência de nota fiscal em vendas de produtos no Maracanã. Também aqui, isso tudo no dia 17. A Comissão da Alerj vai pedir quebra de sigilo da empresa que vendia alimentos e bebidas no Maracanã. Então, assim, os questionamentos pertinentes. Agora, eu não acho que sejam suficientes para que que se impeça de alguma forma a renovação do contrato de concessão de Flamengo e Fluminense com o Maracanã. Porque assim, que empresa que pode entrar hoje ou que estaria interessada em gerir o Maracanã e que vantagens isso teria, tanto para os clubes como para a sociedade? Porque a gente viu que com uma empresa privada intermediando, né, os clubes, os ingressos se tornam mais caros, encarece o custo do Maracanã, e tanto Flamengo e Fluminense diminuíram os custos, por mais que não seja ainda o ideal, e também vale o questionamento de várias coisas que a comissão não fez, tipo o aluguel de grades, aqueles gastos com stewards lá, isso podem ser vistos todos no borderô dos jogos, tá? São valores exorbitantes ainda, e também de que o Flamengo deve se explicar com relação a essas empresas, né? Outras empresas foram questionadas também, e algumas por questões pontuais, e foi resolvido. Então, assim, por que eles não tentaram apresentar uma solução? Ou sugerindo que Flamengo e Fluminense desfizessem esse contrato com a empresa, ou colocassem em contrato de que deveria haver uma transparência maior, né, e que deveria haver emissão de nota na venda dos produtos alimentícios no Maracanã. Pelo que eu sei, com relação aos outros questionamentos que foram feitos na CPI, nessa comissão na época, as outras empresas, as questões foram resolvidas. E com qual interesse? E uma coisa que não bate na minha cabeça, porque assim, se hoje a gente não tem, né, nenhuma empresa interessada, a gente não vê em noticiário nenhum, então tudo leva a crer que a concessão vá para Flamengo e Fluminense. E agora você tem uma comissão que pede para que isso não seja aprovado. Não sei que peso jurídico isso terá e nem que peso isso terá, por exemplo, no governo do estado. E aí, assim, será que de repente tem uma empresa por trás? E outra coisa que me questiona, o Flamengo faz lobby direto com esses deputados, tá? Tanto o Rodrigo Amorim como o Alexandre Knoploch são convidados para eventos, para camarote. Inclusive teve aquela polêmica em que o Rodrigo Amorim, né, que quebrou a placa da Marielle, ele fez uma postagem com a camisa do Flamengo, agradecendo ao Flamengo como se a instituição tivesse dado uma camisa para ele, um pouco depois do Flamengo ter soltado uma nota, depois daquela homenagem ao Stuart Angel, dizendo que não participava de nenhum ato político, né, porque é um clube apolítico e isso não tem nem partidário, né? Isso nem tem dizendo que tinha no estatuto, mas isso não tem no estatuto. Isso também não quer dizer que o clube deva tomar partido de nada, o que não era o caso.
e isso gerou uma polêmica, uma camisa com o número do partido. E vai lembrar que o Witzel hoje é um dos adversários do Bolsonaro. Esses dois deputados são aliados do Bolsonaro, devem se candidatar aí com apoio, né, do Bolsonaro ou dos seus filhos, e ele quer entregar um aparelho do Estado, né, que está hoje sob a concessão de 2 clubes privados, mas que, né, dão algum retorno para a sociedade e também para o governo do Estado, e que podem dar, porque vão pagar de alguma forma essa concessão ao governo, de volta para um adversário, né, político deles, que pode aí colocar qualquer tipo de empresa. Então, assim, são questões que não fazem sentido. Eu acho que sim, eles, né, o questionamento está correto, mas ele poderia, esse relatório poderia estar recomendando, né, e pedindo para que constasse no edital que Flamengo e Fluminense têm que cumprir para poder ganhar essa concessão, né, por 30, 35 anos, pedindo transparência e que não se faça acordos com empresas que não emitem nota. E fica também a lição para o clube de fazer acordos com empresas que não emitem notas. Eles não emitem notas agora e nem emitiam antes quando era do Odebrecht, né? Então, assim, e outra coisa que vai lembrar é que os 2 deputados vêm aí, vão disputar as eleições municipais e que vocês questionem, principalmente quem são eleitores desses deputados, né, o porquê, né, disso e também porque que eles não sugerem né, para que se conste no edital um pedido de transparência e querem entregar aí o Maracanã a uma empresa, como bem disse ao Globo Esporte o Alexandre Knoploch, beleza? Então fica aí, esse vídeo precisava fazer esse questionamento, compartilhe para a gente levar mais pessoas. Se você gostou, deixa o comentário, deixa o like, se inscreva aqui no canal, tamo junto, orações rubro-negras e até o próximo vídeo.